Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos iniciarmos o segundo trimestre de 2022, desta feita estudando a revista Betel, Adultos, que traz por tema Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. É um prazer poder estar aqui para juntos iniciarmos esse trimestre, estudando aí 13 lições maravilhosas sobre a revelação de Deus para a dispensação da graça. O comentarista desta lição é o pastor William Barros. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Ele é psicólogo clínico, ele tem o curso básico e médio em teologia pelo IB, bacharel em teologia pela FATES, é conferencista e palestrante, coordenador de jovens, professor de teologia nas áreas de origens bíblicas, homilética e escatologia. E este assunto, esse tema, melhor dizendo, é um tema bastante importante para nós cristãos, diante de um mundo que estamos vivendo, diante de tantas coisas que têm acontecido nesse século, 21, nós temos aí vivido e convivido com muitas mudanças de valores, muitas ideologias, muitas pandemias, endemias, e isso acaba muitas vezes trazendo aí uma preocupação para os salvos, para os cristãos. Estamos aí no meio, como a gente costuma dizer, um dito nordestino aí, estamos no meio de uma briga de foice no escuro, e às vezes não sabemos para que lado ir. Mas o importante, irmãos, é entender que a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. E o livro da Revelação, ou Apocalipse, ela foca muito bem sobre esse tema e trazendo para a gente a segurança, a certeza que, embora vivendo no meio de um mundo corrompido e turbulento, como vivemos agora, essa época, é como se tivéssemos num barco, no meio de um mar, enfrentando aí uma tempestade, uma grande turbulência, mas a gente está firmado na rocha que é Cristo. E é isso que nós vamos estar tratando no decorrer dessas 13 aulas. Mostrando aos irmãos aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que vai estar acontecendo e o mais importante, que nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, ainda que o mundo se arrebente, nós estamos seguros, porque aquele que nos segura e nos guarda é o Senhor. Então vejamos aqui que a primeira aula, ela vem tratar diretamente sobre o Apocalipse, que é o livro da revelação. E o texto áureo diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. A verdade aplicada diz: o estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã em face ao momento que vivemos. Recapitulando aqui, o estudo do Apocalipse, ou estudo da revelação, é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã em face ao momento que vivemos. Então é importante que o cristão tenha esse contato. Em outros trimestres passados, a gente sempre tem falado aqui acerca do contato com a Bíblia, a palavra de Deus. Termos um apego maior com as Escrituras, examinar as Escrituras, estudar, fazermos aí um estudo sistemático da palavra de Deus. A Bíblia, ela não pode ser lida como se lê um jornal, mas a gente tem que meditar. Inclusive, é uma recomendação bíblica. Deus, lá no passado, ele já orientava o seu povo como deveria se portar diante dele, meditando nela de dia e de noite. É a única forma da gente compreender as Escrituras. Então, o cristão que pega a Bíblia apenas no momento em que vai para a sua congregação e não lê a Bíblia ou não procura estar examinando, ouvindo a mensagem, alguma coisa, ele está aquém. Então, esse tipo de crente, irmão, ele é mais susceptível de ser engodado pelas coisas que estão aí.
acabar entrando em conflito, entrando em desespero diante de tanta coisa que está acontecendo. Por quê? Porque ele não tem, a segurança, ele não conhece o porto seguro que é Cristo. Então é necessário que a gente tenha esse contato com a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Foi Jesus que disse: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse tempo de angústia, de guerra, e de rumores de guerra, de pandemia, e de crises, desemprego, inflação alta, e tudo perdendo, saindo do eixo, o cristão precisa estar firmado na rocha que é Cristo. E precisa ter consciência do que está acontecendo, do que vai acontecer. Sabendo, porém, que ele está seguro em Cristo e que no momento certo o Senhor Jesus nos arrebatará. Porque essa foi e será sempre a esperança da igreja, o arrebatamento. Então nós temos aqui os objetivos da lição, que são 3. O primeiro dele é despertar o interesse pelo estudo bíblico, nós já falamos aqui. Segundo, apresentar uma visão panorâmica do livro, ou seja, o estudo do Apocalipse, que vamos estar iniciando hoje, ele nada mais é do que uma visão panorâmica, do que aconteceu, do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. E em terceiro, destacar a necessidade de santidade e perseverança. Esse ponto é muito importante na vida do cristão. A santidade fala de separação. O cristão precisa estar separado das práticas mundanas. Então, essa é a palavra santidade. Muitas vezes, a pessoa pensa que ser santo é você entrar dentro de uma redoma, trancar a porta e jogar a chave fora e achar que está ali e está tranquilo. Não, nós temos que nos amalgamar com Cristo a cada dia, a cada minuto. Porque mesmo que façamos essa prática que eu acabei de citar aqui, de nos trancar dentro de algum lugar, nós temos em nós uma mente ou uma natureza que ainda não é 100% convertida e que ela flui, mesmo se você for para o centro da terra, ficar lá trancado lá no centro da terra, a quilômetros e quilômetros de tudo que existe aqui nesse plano. Lá a tua natureza vai continuar trabalhando no sentido de levar você às práticas pecaminosas, porque esse é um corpo que nós herdamos de Adão, o pecado, ele se espalhou por toda a humanidade. E mesmo sendo um pecador regenerado pelo sangue de Jesus Cristo, nós não podemos, em hipótese alguma, dizer que já estamos 100% santo ou purificado, ou livre do pecado, dos pensamentos maldosos, e muitas vezes de guardar o ódio, a mágoa, e tantas coisas que a Bíblia descreve. Então nós não podemos. Mas o conselho aqui, nesse terceiro tópico, é que nós devemos destacar a necessidade, é uma necessidade de nos mantermos santos, separados do mundo, do pecado. É claro que não vamos conseguir 100%, como eu já disse, mas nós precisamos lutar. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra. Paulo diz que esmurrava o seu corpo, porque havia momentos que ele queria fazer o bem, e quando ele menos esperava, ele tinha feito o mal. Então, isso é inerente do ser humano, dessa carne. O segundo ponto é a perseverança, é perseverar firme na presença do Senhor nosso Deus. Porque Deus contempla a nossa luta, Ele contempla o meu esforço, e quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida, essa luta, ela passa a ser uma luta mais suave, porque o Senhor está conosco. E o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Não é vencer tudo de uma vez, mas é vivendo um dia de cada vez. E foi o Senhor Jesus quem nos mostrou isso, quando disse: por que estáis preocupado com o dia de amanhã? Com o que vai vestir, comer, etc, etc. Basta cada dia o seu mal. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Então procure, lute hoje, viva hoje na presença do Senhor, guardando a sua palavra, se desviando do mal, pedindo ao Espírito Santo para abrir a tua mente, a tua consciência, para que você não cometa algo e caia no esquecimento. E assim nós vamos vencendo conforme a orientação do Senhor Jesus. O texto
de referência está registrado em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, aqui é a abertura desta carta, endereçada às 7 igrejas da Ásia, e por que não dizer endereçada a nós, nesse tempo modernidade, né? Aonde João faz o relato de tudo aquilo que lhe foi mostrado através do anjo do Senhor e que iria se cumprir, né? Se cumpriu uma boa parte nos tempos, né, dos apóstolos, e vai se cumprir ainda muitas coisas, está se cumprindo nos dias em que vivemos, né? Inclusive trazendo em referência a Mateus 24, quando Jesus fala de guerra, de peste, de fome, de rumores de guerra, de dores, pai contra filho, filho contra pai. Então isso a gente tem já visualizado, há muitos anos a gente tem visto aí, né? Então a palavra de Deus está se cumprindo e cabe a nós como servos de Deus, como já frisei no início, que devemos estar atentos a estes sinais, para que não venhamos ser apanhados de surpresa e que aquele momento não seja um momento de tristeza e de desespero para nós, mas que seja um momento de alegria, de prazer, de felicidade, por estarmos preparados para ouvir o toque ou o som da trombeta de Deus e nesse momento sermos arrebatados pelo Espírito Santo ao encontro do Senhor nos ares. Nós temos aqui a introdução que diz que nesta lição estudaremos de forma panorâmica o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, abordaremos sobre a necessidade da vigilância, da santidade e da perseverança na palavra de Deus. Então, esses são os 3 pontos importantes que vamos estar focando na lição de hoje. E aí a primeira questão vem dizendo assim: por que estudar o Apocalipse? E aí eu poderia já passar régua nisso aqui, mas como a gente sempre fez e tem feito, nós vamos estar lendo cada tópico para que os irmãos que têm a sua lição aí possam ir acompanhando e os que não têm possam ir entendendo por que nós devemos estudar o livro de Apocalipse. Então, o primeiro ponto aqui vem dizendo que é impossível entender o tempo que vivemos e o que está por vir sem estudar o livro do Apocalipse. Sua mensagem e revelação se cumpre diante de nossos olhos. Além disso, não podemos olhar alguns textos e assuntos bíblicos como prediletos e desprezar outros. Toda a Escritura deve ser lida, ensinada e crida, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3,16. Então, o que o comentarista quer dizer aqui, irmãos, nesse ponto, é o seguinte: tem muitas pessoas, cristãos, né, que nós temos aqui na Bíblia 66 livros, vai de Gênesis a Apocalipse. Então temos livros históricos, livros poéticos, profecias e etc. Mas aí as pessoas encontram ali Salmo 23, Salmo 91. Toma esse versículo ou esse capítulo como sendo o predileto. E tem pessoas que colocam a Bíblia aberta nesse Salmo 91, no Salmo 23 e outros aí, né? E coloca aberto ali e ele lê isso aí todo santo dia, ou deixa lá em cima do criado mudo aberto. Se você for ver a Bíblia dele, a página já amarelou, porque ele não muda a página, ele não lê a Bíblia. Então, o conselho do comentarista aqui, do pastor William, é que toda a Escritura deve ser lida. E não só lida, mas deve ser ensinada. E não só ensinada, mas ela precisa ser crida. Quer dizer, a pessoa que lê precisa crer que o que está registrado ali é verdadeiro. E o conselho de Timóteo, capítulo 3, verso 16, né? Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar fazendo a leitura ou anotando. O primeiro ponto que nós encontramos aqui, por que estudar o Apocalipse, em primeiro lugar, é por conta de uma prevenção. Prevenção do quê? Nos prevenir contra
as seitas e heresias, porque é o que mais tem surgido nesses últimos dias. Então, quando você lê o Apocalipse, você está fazendo uma prevenção para se resguardar das seitas e heresias que estão pregando aí um outro evangelho, ou então inventando coisas que não existem, que não está registrado, mas da mente eles tiram outras aplicações e querem colocar nas pessoas que estão ouvindo e fazer com que elas acreditem que aquilo é que é verdadeiro. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus para podermos nos defender ou não dar credibilidade a esses ensinamentos falsos. Por outro lado, nós entendemos que quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo das nossas almas, Jesus não debateu com ele, Jesus não questionou, Jesus não criou uma narrativa para poder se desvencilhar das pegadinhas que o inimigo colocou sobre Jesus. Mas Jesus se defendeu com a palavra. Ele fez uso da palavra para poder derrubar as narrativas de Satanás. E quando o cristão não tem o conhecimento bíblico, quando ele não tem essa intimidade com a palavra de Deus, ele é uma presa fácil para os falsos ensinadores, para esses ventos de doutrinas que existem por aí, né? Então ele não tem como se defender. Por quê? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Ele é filho de Deus, é regenerado, foi salvo por Cristo e etc e tal, mas ele ainda não leu a carta que o papai mandou. Na carta está o manual, está toda a orientação, toda a explicação, tudo o que deve e o que não deve ser feito. Está na carta que Deus, nosso Pai, nos enviou. Mas ele não lê. Então ele vai por vista, ele vai pelo que um fala, pelo que o outro fala, pelo que um diz, né? E o que uma pessoa fala hoje, amanhã ele já desfala, ou seja, ele já contradiz, ele já muda a versão. Então o camarada também não conhece a Deus, não conhece a sua palavra, mas ele fica criando narrativa para enganar as pessoas que não têm conhecimento de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado e seguir o conselho bíblico, ok, meus queridos? Então nós temos aí as seitas, mas se popularizam e juntas somam milhões de adeptos no mundo ocidental, trazem seu bojo ensino sobre a volta de Cristo, grande tribulação, milênio e vida após a morte. Falam de Jesus, utilizam também a Bíblia e visitam os lares buscando adeptos. Sendo assim, são facilmente confundidas pelos neófitos e os mais simples, como mais uma denominação evangélica. Aprender sobre a doutrina das últimas coisas é uma prevenção fundamental para a Igreja de Cristo. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas pregam o evangelho, elas ensinam, né, o que está escrito, mas sempre colocando um adendo ou retirando alguma coisa, né? Então está aí, se você olhar na TV, os programas, e muitas igrejas com diversos nomes, você vai encontrar essas pessoas ensinando, mas elas sempre estão colocando um pontinho a mais, uma vírgula a mais, né? E as pessoas muitas vezes são convencidas ou se deixam convencer por aquilo. É verdade, eu não tinha atentado para isso. Irmãos, a palavra de Deus ela não precisa, inclusive é um crime, é um pecado quando a gente acrescenta ou diminui alguma coisa que está registrada nas Escrituras, tá certo? Então as pessoas estão aí fazendo essas narrativas, né, mostrando uma coisa, não, mas não vai ser bem assim não, uma seita defende que ninguém vai para o céu, e eu concordo, em tese, ninguém vai para o céu, morar no céu não, tá? Tem gente que pensa que vai morar no céu, não vai, o céu vai ser um encontro com o Senhor Jesus, como explica muito bem o apóstolo Paulo, é preciso ler para entender, e nós vamos passar um período, que no período dessa grande tribulação, são 7 anos, né? Então nesse período a igreja vai estar com o Senhor reunida lá no céu, vai conhecer o céu, mas ninguém vai morar no céu. Se a gente fala, eu vou morar no céu, isso é no sentido figurado de que quando estivermos reinando com Cristo, livre de todas as mazelas que nós vivemos nesse presente século, isso vai ser realmente um céu, vai ser um paraíso, porque nós vamos estar livres de todos os males, de enfermidade, de sofrimento, de tristeza, de choro, de angústia, porque Jesus diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, mas o objetivo primordial e principal nesse quesito é que nós vamos governar a terra
junto com o Senhor Jesus. Ele vai implantar um reino milenial. E por 1000 anos, aqueles que tiverem o privilégio de serem arrebatados com a igreja, eles vão estar com Cristo nesse novo reino, né? Reinando com ele. Então isso por si só podemos dizer que é um céu. Isso vai ser um céu aqui na terra. Amém, irmãos? Mas dizer, morar no céu, na morada de Deus, aonde ele está, isso aí a Bíblia não nos garante, né? Paulo diz ainda que a nossa morada está no céu. Sim, a Nova Jerusalém está no céu. Mas o que é que vai acontecer? Sem querer fugir muito do foco do que estamos lendo, mas para que os irmãos segurem o gancho aí, essa Nova Jerusalém, ela vai descer adornada. Então ela vai descer para a terra. E é daqui da terra que o Senhor Jesus vai governar todo o planeta. Amém? Vamos ao segundo ponto. No segundo ponto, estudar o Apocalipse. Por que estudar o Apocalipse? Primeiro, ou segundo, porque estudar o livro do Apocalipse é uma chamada à santificação. Quando a gente lê ou quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente está sendo chamado a nos purificar, a nos separar mais. Por quê? A partir do momento que você estuda o Apocalipse, você está tendo o entendimento do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, aquele adágio que diz que o avisado, quando não é nem um adágio, é um texto bíblico que diz, um versículo, que o avisado, quando vê o mal, se esconde, o tolo deixa arrebentar a cara. Então, isso prevalece para nós. Então, diante dessas informações que nós vamos adquirindo através do estudo do Apocalipse, a gente começa a fazer uma análise do que já aconteceu, do que está acontecendo, e tendo a previsão do que vai acontecer no futuro, eu, como servo de Deus, eu começo agora a me proteger, eu começo agora a ter mais cuidado, porque, como diz o texto bíblico, se eu me julgo estar em pé, então eu tenho que ter cuidado para que eu não caia. É por isso que a gente precisa tomar cuidado, irmãos, de não ficar feliz, né, ou tirando sarro de alguém que fracassou na fé, que escorregou, que cometeu um deslize, porque aqui ninguém, absolutamente ninguém é melhor do que ninguém para dizer, olha, esse mal que ele cometeu eu não cometo. Você pode não cometer aquele mal, mas de repente você vai cometer algo pior do que aquele primeiro cometeu. Então é por isso que a advertência bíblica é, se você julga estar de pé, vigie, para que você não caia. Da mesma forma, no que tange ao que está sendo aplicado aqui. O estudo do Apocalipse é um chamado à santificação. Então eu vou, me purificar mais, eu vou me separar mais, eu vou vigiar mais para não praticar nada que venha entristecer o Espírito Santo e estar na presença do Senhor. Veja aqui, ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram, estão se cumprindo agora e as que ainda brevemente se cumprirão, temos uma eloquente e urgente chamada a uma vida de comunhão estreita com Deus. A santidade é o estilo de vida do verdadeiro cristão. Deus nos chamou para abandonar o pecado e viver em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. E avisa ao cristão que sem santidade ninguém verá Cristo. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Aqui esse versículo ele estende um pouco mais. Aqui foi pegada apenas uma pequena parte do versículo, mas se você ler o versículo todo, o versículo 14 vai dizer assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, isso aqui faz parte da vida de alguém que é santificado. Ele não só se desvencilha do mal, ele não só se separa da imundícia do pecado, mas ele procura ter paz, principalmente com os domésticos da fé. Quando um cristão, ele guarda mágoa de um outro irmão, de uma irmã, ódio, ele não está dentro desse contexto aqui, porque é preciso seguir a paz com todos. E no que depender de mim, de você e de todos nós, devemos ter paz com todos os homens. É isso que o Senhor nos ensina. E sem isso, irmão, nós não veremos o Senhor. Porque ela faz parte dessa separação, faz parte da santificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No final do livro do Apocalipse, há um importante alerta de Cristo à sua noiva, para que
permaneça em santidade. Apocalipse, capítulo 22 e versículo 11. Separar do mundo, da imundícia do pecado e permanecer santo, como disse o Senhor Jesus, né? Para que quando ele volte, você possa estar de pé, aguardando o momento que ele vai bater na porta. Então isso, irmãos, é mais do que bem-aventurança. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que quando o Senhor Jesus voltar, ele esteja vigilante, atento, né, com as lamparinas acesas, como aquelas virgens prudentes, né, com azeite na vasilha, que isso fala de perseverança. Demorou, está demorando, mas eu não desisto. Eu vou manter a lâmpada acesa e o azeite na vasilha. Porque se acontecer do azeite da vasilha acabar, ou da lamparina acabar, e eu tiver que usar o da vasilha, e depois disso não ter mais aonde recorrer, e ele chegar no momento como estavam as imprudentes lá, que não se ligaram, que não se preocuparam, como muitos hoje estão vivendo, é um perigo muito grande de ser deixado para trás. Então vigiemos e oremos para que o Senhor venha logo, né? Como diz Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o ponto 3 vai dizer, por que estudar o Apocalipse? Terceiro, porque o estudo do Apocalipse é uma exortação à evangelização. Então quer dizer que eu não posso ficar de braço cruzado, tudo bem, eu me preservo das seitas, eu me preservo das falsas doutrinas, das heresias, eu fui chamado à santificação, então eu vou procurar dentro de todas as condições que eu tenho, né, fazer o possível e impossível para me manter íntegro, santo, purificado e aguardar a volta de Jesus. Oh, glória! Não é só isso, não. Tem mais um quesito. O mesmo estudo do Apocalipse, ele se tornou e ele é uma exortação à evangelização. Mas e aí? Eu preciso evangelizar. Talvez alguém da tua família não conhece Jesus. Às vezes só você na sua casa é um cristão. Então você precisa falar de Jesus para essas pessoas. Para o vizinho, para o teu amigo lá na fábrica, para o teu colega lá da escola, da faculdade. Precisamos evangelizar. O que é que Jesus tem feito na sua vida? Você precisa passar para outras pessoas. Como você estava, como você está agora, o que Jesus mudou, o que Jesus está fazendo na tua vida. As pessoas precisam conhecer Jesus. Elas precisam entender que Jesus é a única solução para a situação humana. Não existe salvação em outro lugar. E que todas as pessoas, sem exceção, elas um dia irão para a eternidade. Agora a questão é, de que maneira elas passarão para a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Irão para o gozo eterno ou para o sofrimento eterno? Então essas informações elas precisam ser passadas. Isso chama-se evangelização. Por outro lado, a gente precisa tomar cuidado para não radicalizar as coisas, como alguns fazem por aí. A gente sabe que aquela pessoa que não tem Jesus, que não aceitou Jesus como Salvador, ela está caminhando a passos largos para o inferno, para a destruição eterna. Mas daí dizer para ela, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É uma afronta, porque a pessoa não vai entender, porque na cabeça dela, ela acha que Jesus é amor, é amoroso, é misericordioso e que Jesus não vai condenar ninguém ao inferno. E na verdade, Deus não vai condenar ninguém ao inferno. A pessoa se condena por não obedecer o Evangelho. O Senhor Jesus disse que Ele não julga, mas a palavra que Ele tem pregado nos julgará naquele dia. Então esse é fato. Então não é Jesus que manda ninguém para o inferno. Pelo contrário, Jesus veio para nos resgatar das mãos do inimigo. E foi exatamente o que Ele fez. No entanto, por conta do livre-arbítrio, cada pessoa decide o que faz da sua vida. Porém, tem aqueles que faz por ignorância, por não conhecer o Evangelho, por não conhecer Jesus, então ele caminha como se estivesse andando normalmente para o céu. E tem aqueles que, mesmo conhecendo, ele persiste em andar no erro. Então esse é aquele que peca, deliberadamente, sabendo que está fazendo errado. Agora, o dever do cristão, como está dizendo aqui no ponto, nós somos exortados à evangelização, a evangelizar, a levar o evangelho a essas pessoas, mostrando para ela que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus não tem prazer na morte do homem, mas antes o desejo de Deus é que o homem se arrependa do seu mau caminho para que ele possa viver e etc e tal, mas que a atitude, a maneira como ele está andando longe dos caminhos do Senhor, consequentemente o levará ao juízo eterno, à destruição eterna. Então é essa a mensagem
que eu, você, nós, como igreja do Senhor, precisamos passar. E somos exortados a isso. Quando vemos tudo que está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro vivo com Jesus. Nossos familiares, parentes, amigos, as vidas sem Cristo que caminham para o inferno, dos povos não alcançados que precisam de alguém que aceite o desafio da obra missionária. A urgência exige atitudes práticas, tais como convidar pessoas para o próximo culto, envolver-se ativamente na tarefa de ganhar almas para Cristo, culto doméstico e testemunhar de Cristo. A porta da graça está prestes a se fechar. O noivo logo vem. Mateus capítulo 25, verso 6. Eu me lembro aqui desse ponto que o irmão cita, quando ele diz aqui, tais como convidar pessoas para o próximo culto. Isso aqui era uma prática até corriqueira, né? Quando eu era criança ainda, na minha pré-adolescência. Eu me lembro perfeitamente que a minha avó, por exemplo, quando dava tipo aí umas 3h30, 4 horas da tarde, nas noites que ia ter culto, ela saía pela vizinhança, convidando as pessoas para ir à igreja. Olha, hoje nós temos culto lá na nossa igreja, vamos, Deus com certeza tem uma palavra para você, entendeu? E ela se empenhava, e quando dava na hora de ir para a igreja, ela ia passando na casa daquelas pessoas e convidando. Algumas, não, hoje eu não vou, não, vamos deixar para outro dia, mas outras acabavam indo, não sei se constrangida, porque não ficava sem jeito de dizer não, mas o fato, irmãos, é que iam. E muitas dessas pessoas que minha avó convidava, meu avô convidava, acabava aceitando Jesus, porque essa é a função do cristão. Convida, inste com ela, insista, leve ela e diga, olha, irmão, olha meu amigo, são 1h30, mas eu garanto para você que essa 1h30 vai ser a melhor 1h30 de toda a sua vida. Por quê? Porque lá você vai ouvir a palavra de Deus, você pode sair de lá curado, liberto. Jesus pode fazer um grande milagre na tua vida. Essa era a função. Hoje em dia não. Às vezes o pastor, o dirigente, né, fala, irmãos, amanhã nós temos o nosso culto evangelístico, né, falando do culto de domingo, o culto da família. Traga um conhecido, o vizinho, traga alguém para ouvir a palavra de Deus. E chega na hora H, não tem ninguém. E às vezes quando aparece alguém, veio de livre e espontânea vontade, porque nem convidado por um cristão não foi. Aí o irmão vai pregar, né, uma mensagem salvífica e cadê os pecadores? Faz o apelo, ninguém aceita Jesus. Por quê? Porque todos que estão ali são cristãos já. Então nós deixamos de fazer a nossa parte, que é convidar aquela pessoa para vir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ok, meu amado irmão? Que possamos mudar esse conceito. Que você se interesse pela alma das pessoas. Porque elas também precisam de salvação. Então, quantas pessoas você conhece? E que você pode estar convidando para o próximo culto, né? Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. E não fique, né, na orelha dela. Você precisa ser crente, aceitar Jesus, e etc, etc. Não. Convide para ir para a igreja. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deus vai mandar uma palavra de encontro a necessidade dessa pessoa. Aí vai chegar uma hora que ela vai... O Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dela. Vai chegar um momento em que ela vai dizer assim, quando é que vai ter culto lá na sua igreja de novo? Tá vendo? Aí você vai dizer assim, ó, tal dia, tal hora. Ah, tá bom, eu quero ir de novo lá. Aí ele vai uma, vai duas, na terceira vez, com certeza, irmão, ele vai levantar a mão e vai aceitar Jesus. Por quê? Não foi você que convenceu ele a ser crente. Não foi o pregador, mas foi o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente faz a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele com toda certeza. Ok? Vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 é um outro ponto importante que vem falando sobre o aspecto ou os aspectos importantes do livro. No estudo do livro do Apocalipse, nos deparamos com algo singular nas Escrituras, que é a tríplice bem-aventurança para aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, conforme está registrada em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Sendo sua mensagem tão urgente e importante, é necessário observar alguns aspectos gerais que darão ao nosso estudo um olhar diferente da mera especulação.
mas nos levarão à edificação e crescimento espiritual em Cristo. Qual seria o primeiro dele? O número 7 no Apocalipse. Diz aqui que o número 7 aparece muito no livro do Apocalipse. São 7 cartas, Apocalipse 1, de 1 a 3, 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 1 a 3, 7 promessas para aquele que vencer, Apocalipse 1 a 3, 7 selos ao livro do juízo das nações, Apocalipse 5, 7 trombetas que anunciam o juízo, Apocalipse 8 a 11, 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1, 7 anjos pastores das igrejas, Apocalipse 1 e 3, 7 anjos celestiais, Apocalipse 8, 16, 7 espíritos de Deus, Apocalipse 1, do verso 4 e capítulo 4, verso 5, 7 bem-aventuranças, Apocalipse capítulo 1, verso 3, capítulo 14, 13, capítulo 16, 15, capítulo 19, 9, capítulo 20, verso 6, capítulo 22, verso 7 e versículo 14. Dentre outros, por trás do número 7 há sempre uma lição espiritual a ser aprendida no Apocalipse. E aí um exemplo disto está no capítulo 1, verso 4, que fala dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia aqui, irmãos, não está afirmando que a terceira pessoa da Trindade se manifesta em 7 pessoas, né? Porque isso pode ser que alguém, diante de todas essas referências aqui, possa achar que Jesus se apresenta em 7 espíritos, né? Ou 7 pessoas. O número 7 aponta aqui para a múltipla, perfeita operação do Espírito Santo, conforme está registrado aí em Isaías capítulo 11, verso 2, você pode inclusive ler, né? E veja o que diz sobre o Espírito Santo. Acerca do número 7, nós temos aqui um comentário do Novo Testamento, que diz que uma das primeiras características do Apocalipse que o leitor percebe é seu emprego de números e o significado deles. E é notável como o número 7 predomina tanto explícita como implicitamente. Esse não deve ser interpretado literalmente, mas sim como uma ideia que expressa totalidade e integralidade. Este mesmo ator, ou esse mesmo autor, menciona alguns textos onde encontramos o número 7 sendo usado implicitamente. Apocalipse 5,12, são 7 atributos em relação ao Cordeiro. Capítulo 7, verso 12, 7 atributos em relação a Deus. Então, tudo isso que nós vemos aqui são aspectos, né, que representam Deus através da sua soberania. Então, nós vemos aqui, irmãos, que as pessoas muitas vezes se confundem. E existem pessoas que oram, né? Senhor, em teu nome, né, eu ordeno aos 7 espíritos que estão, né, mais ou menos aquela oração de Ezequiel, quando o Senhor mandou ele orar, né, ao espírito que viesse sobre aqueles ossos, né, dos 4 cantos do mundo. Então muita gente, né, começa a fazer esse tipo aí, inventa aí um tipo de oração e leva as pessoas a praticar esse tipo de coisa. Então isso aqui é figurado, simbólico, né? São os 7 espíritos, são essa simbologia, ela tem um grande significado nas Escrituras. E está registrado aqui para que a gente venha tomar conhecimento. A santidade é o estilo de vida do verdadeiro cristão. Deus nos chamou para abandonar o pecado e viver em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 7. No segundo ponto, vem falando sobre a soberania e o plano divino. Então nós vemos que Deus é soberano. Isso significa que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11. Sendo o Criador de tudo, sua soberania se mostra no estabelecimento de sua vontade sobre toda a criação. No livro do Apocalipse, podemos ver sua vontade sendo estabelecida de forma plena, irresistível e definitiva sobre todo o universo. Mas para os que servem a Cristo, sua soberana vontade é um acalento, pois seu plano de salvação é perfeito e é oferecido a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Marcos, capítulo 16, verso 16, e João, capítulo 7, verso 38. Então nós temos aqui a soberania de Deus e o plano divino. E a Deus, e não a nós, coube o desejo de nos salvar, ou de nos trazer para esta salvação,
desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha, né, nos escolhido para gozarmos desta salvação neste momento, né, nesta era, como muitos outros já foram. Nós estamos vivendo nesta era, e até que Jesus não volte, com certeza muitos estarão em uma outra época, né, também servindo ao Senhor. E se não, todos estaremos na presença do Senhor, governando com Ele na Nova Jerusalém. Então Deus nos predestinou à salvação. Muita gente não aceita isso, mas nós somos predestinados, fomos escolhidos por Deus. Deus nos amou de tal maneira. E aí, quando a gente fala de predestinação e de escolha, Deus, conforme registra ali em João 3,16, está explícito que Deus amou o mundo. E aqui o mundo não se refere aí a um grupinho de pessoas, mas a humanidade. Mundo não é o planeta Terra, mas são pessoas, são os seres viventes que estão na Terra. Deus amou a todos de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho único, para que todo aquele, aí vem a questão, para que todo aquele que nele crê. Então veja, irmão, o significado desse texto, desse versículo. Aqui não está dizendo que todos vão crer, mas está dizendo que é para todos, ou para todos aqueles, ou para todo aquele que nele. Então isso fica evidente que nem todos vão crer, que nem todos creem, mas é para aquele que crê. Vai ter o quê? A vida eterna. Então a nossa vida, né, ela é uma vida pecaminosa, porque conforme o texto sagrado, nós herdamos de Adão esse vírus, e esse vírus trouxe a morte a todos os homens, como Paulo descreve, o salário do pecado é a morte, mas por outro lado, para aqueles que creem em Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o homem não se arrepende do seu pecado e não crê em Jesus, ele morre fisicamente e espiritualmente. E quando a gente fala em morte espiritual, a gente não está dizendo que o espírito morre, mas nós estamos falando da separação eterna, que é considerado como uma morte, ok? O espírito não morre, mas a separação, ela é eterna, então ela vai ficar num lugar separado de Deus. Então é como se ela tivesse morrido fisicamente e sepultada. Então, quem é que vai lá desenterrar um defunto que morreu para conversar com ele? Não vai, porque ele já se acabou. E à medida que o tempo passa, ele vai se desfazendo, ele vai desaparecer na terra. O espírito da pessoa que não creu em Jesus, que enquanto vida aqui, né, no corpo físico, ele vai para um lugar e vai ficar separado por toda a eternidade, num lugar de sofrimento, lamentando por não ter escolhido o lado certo, porque a maioria das pessoas tiveram conhecimento, mas eles não acreditaram. Então, quando a gente lê o texto, precisa entender nas entrelinhas que Deus amou o mundo globalmente, todas as pessoas, para que mas é somente para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, aqui está a soberania de Deus e o plano divino para a salvação do homem, que podemos dizer, é um plano divino de salvação condicional. Deus, ele já predestinou, ele escolheu amar o mundo e ele quer o melhor para as pessoas, para a humanidade. Mas sou eu que faço a escolha, sou eu que tomo a decisão. Deus não vai tomar a decisão por mim. A parte dele ele fez, compete a mim, a você e a nós fazermos a nossa parte. No ponto 3, nós vamos ver aqui um outro aspecto importante do livro do Apocalipse, concernente aos perigos, né, ao lidar, né, com o Apocalipse. Por que perigos? Por que tem perigo ao lidar com o Apocalipse? Primeiro, porque ao estudarmos o livro do Apocalipse, é preciso ter em mente que para entender sua mensagem, é necessário fazer uma conexão com outros livros e passagens bíblicas. Será necessário recorrermos a Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, 1 e 2 Tessalonicenses, o sermão profético de Jesus em Mateus 24, 1 Coríntios 15 e etc. Então, a gente não pode pegar o livro do Apocalipse, literalmente, e querer interpretar apenas pelo que está escrito ali. Mas se você quer ter uma profundidade do que está sendo revelado, então você tem que fazer essa conexão com esses livros, que já foi mencionado aqui. Você pode anotar e depois começar a fazer aí um estudo sistemático sobre o Apocalipse, e eu sei que vai ser de grande valia para você. Vai ser muito importante.
Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Este método de estudo é lento, é contínuo e trabalhoso, mas é desta forma que se evita interpretações particulares e errôneas da palavra de Deus. É preciso também humildade em reconhecer que não sabemos tudo. Há coisas que Deus simplesmente não quis revelar. Não sabemos quando será a data exata da vinda de Cristo, conforme está em Mateus 24:36. Embora a Bíblia descreva suas características, não conhecemos a identidade do anticristo. Qualquer nome apontado como anticristo agora é apenas especulação. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11:3? Há quem aponte para Enoque e Elias, mas a Bíblia não diz quem são. O melhor nestes casos é ler Deuteronômio capítulo 29. Então, para a gente poder entender a palavra de Deus e conhecer, é preciso a gente fazer um estudo sistemático, trazendo à lume todas as referências bíblicas, inclusive o que já foi mencionado aqui. Para a gente não criar aí uma narrativa, né, como a gente está cansado de ver aí, cada um dizendo uma coisa, não, porque Jesus ele não vai vir antes da grande tribulação, Jesus só vai vir no meio da grande tribulação, Jesus só vai vir no final da grande tribulação. Afinal de contas, Jesus já veio, né? Tem muitos defendendo essa tese, Jesus já veio, ele não vai voltar mais, já era, acabou, não tem mais. Não? Essa era da igreja, ela vai passar por tudo que está descrito. Quem vencer até a morte vai ser salvo. Então, vai ser olho por olho, dente por dente. Ou se você permanecer... Então, irmão, existe um monte de narrativa. Mas pode ter certeza que essas pessoas, elas pegaram literalmente o que está no Apocalipse e aplicaram ali, né, o seu pensamento, a sua ideia, a sua narrativa, construiu ali, né, a sua tese e acha que isso aí é correto. Então, para você ter um entendimento mais aprofundado, você tem que seguir o passo a passo que está sendo apresentado aqui. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observar alguns aspectos gerais que darão ao nosso estudo um olhar diferente da mera especulação, mas nos levarão à edificação e crescimento espiritual de Cristo. Esse é o foco na lição. O terceiro e último tópico vem falando sobre uma visão panorâmica do livro. Nós falamos a princípio que o estudo desse trimestre seria um estudo panorâmico, né, das coisas que em breve irão acontecer. Uma análise panorâmica do Apocalipse se faz necessária para se entender o livro e suas peculiaridades. Deve-se lembrar que deve-se lembrar que a palavra que inicia a mensagem dada a João é revelação, no grego apocalipse, que significa desvendar ou mostrar o que está oculto. O primeiro ponto vem falando aqui sobre o local da revelação apocalíptica. O local da revelação é a ilha de Pátimo. O nome significa mortal e aponta para o uso da ilha no tempo de João, uma prisão para onde presos de alta periculosidade eram levados. João é enviado para uma ilha a cerca de 55 quilômetros da costa da Ásia Menor, atual Turquia, sem qualquer meio moderno de comunicação como temos hoje, sem navio ou qualquer direito. O local mais inóspito e isolado, contra toda a lógica, foi também o local onde João recebeu a maior revelação da sua vida. Assim mesmo, Deus continua transformando em nossas vidas o que certamente seria apenas derrota e fracasso em palco das maiores histórias de milagres e superação. Então nós vemos aí que essa ilha chamada Patmos, ela era um local onde as pessoas, como diz aqui o comentarista, de alta periculosidade, aquelas pessoas que não tinham mais jeito, não tinha como ser reintegrada à sociedade, eram levadas, era uma condenação ou uma pena capital. A pessoa era levada e existia feras ali. As pessoas iam ali para serem devoradas pelas feras. Então João, ele foi levado e foi largado lá na ilha de Pátimo. E lá ele teve essa revelação da parte de Deus. E hoje, né, como nós vimos aqui no texto e a história diz que essa ilha de Pátimo, onde hoje é a Turquia, existe lá essa caverna histórica e é chamada a Caverna da Revelação porque era a caverna onde ficava João e ali ele recebeu essa revelação da parte de Deus. Então nós vemos que Deus preservou a vida
do apóstolo João ali. E deu a ele a oportunidade de conhecer coisas não só que estava acontecendo na sua época, mas coisas que aconteceriam no futuro. E ele escreve as 7 igrejas da Ásia. E essas cartas chegaram a nós. Nós temos no Apocalipse as 7 cartas e a exortação do Senhor para cada uma delas. Então isso é maravilhoso. No ponto 2, nós vemos aqui que a sua mensagem ela é abrangente. Os evangelhos são basicamente uma mensagem ao pecador. Neles nos encontramos com a mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar. As epístolas são uma mensagem doutrinária à Igreja de Cristo, onde aquele que serve a Deus é instruído a moldar a sua vida conforme os princípios divinos. Mas o Apocalipse possui uma mensagem abrangente e de alcance total e pleno. Neste momento em que a humanidade se defronta com tantos acontecimentos que apontam para a consumação, temos no Apocalipse uma mensagem tríplice. Deus tem uma palavra para Israel, para os gentios e para a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mensagem ela se tornou abrangente, porque ela alcançou Israel, ela alcançou os gentios através da evangelização, e ela alcançou aos cristãos, ou a igreja atual. Então ela é uma mensagem atual para nós. E em terceiro e último, ela se tornou um tema central, ou seja, o Apocalipse ele é um tema central. Assim como o sistema que vivemos é chamado de sistema solar, porque os planetas, cometas e asteroides, enfim, tudo gira em torno do Sol, o tema central do livro do Apocalipse é Jesus, onde todos os capítulos e revelações giram em torno dele. Encontramos o tema em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O tema do Apocalipse é a iminente vinda do Rei dos Reis, o desejado das nações e o cabeça da igreja. Então, diante de toda catástrofe que o Apocalipse aponta, que está acontecendo e que vai acontecer, o resumo de tudo isto é o aparecimento do Senhor Jesus em glória, desejado das nações, o mais esperado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, através do Santo Espírito, a compreender com profundidade essa revelação e que nós possamos valorizar a palavra de Deus, colocando ela em prioridade em nossas vidas a cada dia, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto, porque vai chegar o momento em que Amós descreve dizendo que muitos naquele dia procurarão por esta palavra e não encontrarão. Haverá uma fome e uma sede, uma fome não de pão e uma sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E ele diz ainda que andarão vagabundos, ou seja, andarão como vagabundos, né? De mar a mar, de norte a norte, de sul, de norte a sul, de leste a oeste, procurando essa palavra e não encontrarão. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, porque hoje você tem a palavra de Deus. Ela está aí com você. Examine as Escrituras, porque você julga ter nela a vida eterna. E é elas que de Jesus testificam. Então, essa é a verdade. E para concluirmos, nesta aula vimos que o Apocalipse é fundamental para entendermos este tempo em que vivemos. A mensagem de Cristo, a sua igreja, deve levar o cristão a estar preparado para a volta repentina e iminente do noivo. E assim encerramos esta aula, esta primeira aula desse segundo trimestre. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, abençoe a tua família. Eu quero fazer um pedido para você. Faça o seu comentário. Aí abaixo do vídeo tem aí o comentário. Eu gostaria muito de poder compartilhar o seu comentário. Faça o seu comentário acerca da lição, acerca do que você aprendeu, acerca daquilo que você achou. Vamos comentar essas lições. Temos oportunidade de deixar. Faça a sua crítica também. Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito bem clara, faça a sua pergunta. Eu terei prazer em responder o irmão, a irmã, e é para isso que estamos aqui. Muitas vezes o nosso tempo aqui é resumido, mas teremos a oportunidade de, em outro vídeo, estar trazendo a resposta,
a referência que o irmão precisa para poder entender aquilo que o irmão perguntou. Ok, meu querido? Que Deus em Cristo te abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.